Ei, pessoal, esse vídeo vai ser sobre bolsa de estudo internacional, alunos nossos que vão para fora do país, ok? Eu convido vocês a ver os dois vídeos de ontem que eu fiz na área de estudo também. Um é sobre as universidades que passam anos e anos recebendo verba para fazer pesquisas e inovações, novas tecnologias, e quando fica pronto, a gente vê que algum poderio econômico, alguma empresa gigante do mercado assume aquela tecnologia, mas a gente não vê se falar como que o governo teve um retorno nisso, como que o Estado teve um retorno, certo? Como que a universidade recebeu sobre aquela pasta de pesquisa dela, após o processo ter terminado e transferido para um empreendimento. Por favor, confira o vídeo. E o outro é sobre o pente fino que vai haver no setor de medicina, com os estudantes nossos de medicina, para qualificá-los, ver quem está com qualidade, quem que não está, e ser feito um manage em cima. É uma coisa muito boa, que vai produzir médicos muito mais capacitados, certo? Agora, aqui é o motivo desse vídeo, é o motivo da bolsa de estudo pelo seguinte, gente. Vocês não estão percebendo, porque às vezes a gente vai no médico uma vez ou outra, certo? Só mesmo quem está doente que vai com constância. Então, às vezes você não percebe que nós estamos tendo falta de médicos, certo? É tanto que o governo passado trouxe médicos de Cuba, e não o governo passado, que o governo passado até malhou isso, até o senhor Jair Bolsonaro foi contra isso e fez um estrago nisso, porque o Brasil precisava dos médicos, né? Que vieram de Cuba. Pois é. Mas não foi feito um trabalho para poder colocar médicos na nossa praça. Não incentivou a juventude a estudar medicina. Malhou, mas também não incentivou também. Errou nas duas pontas. Pois então, agora, o que está ocorrendo é o seguinte: a nossa juventude, por alguma forma de merecimento, consegue a bolsa de estudo e vai para o exterior. Não é só na área de medicina, em todas as áreas, física, engenharia, medicina também, mas com o propósito seguinte: estou indo, tchau família, vou estudar 4, 5, 6, 8 anos e estou retornando. Isso não ocorre de maneira alguma. É muita ingenuidade. O governo está sendo muito ingênuo em acreditar que essas pessoas retornam. Porque, se fosse, vamos dar um exemplo, um estudante dos Estados Unidos saísse lá dos Estados Unidos e viesse para o Brasil estudar 6 anos numa universidade brasileira, 6, 8, 4, o que for, eu acredito que ele voltaria sim para os Estados Unidos, lá para a América. Por causa de quê? Porque olha o choque que ele vai receber, que ele vai impactar a vida dele. O que existe na nossa praça, não é? É muito diferente da tranquilidade de vida que ele leva lá, a segurança de vida que ele leva lá, certo? Então ele vai receber um choque muito grande. Ele vai então fazer o estudo da bolsa de valor, da bolsa de estudo que ele ganhou, vai se completar e vai retornar. Tranquilamente, que eu acredito que quando ele der o bye-bye para a família dele, ele é 100% uma pessoa que vai retornar para os Estados Unidos. Agora, os nossos não, nossos pupilos não, nossa juventude não, certo? Mesmo senhores já formados, que não são mais jovens e que estão se ingressando na universidade e conseguem uma bolsa de valor de estudo, eles vão e não vão retornar, porque é outro mundo. Então, eles vão ficar por lá e nós estamos perdendo dinheiro com isso. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, o governo devia conscientizar muito disso, porque e melhorar o nosso ensino no Brasil. Porque vocês vão dizer para mim, meu senhor, então o senhor está coibindo de um jovem brasileiro ou de um jovem senhor brasileiro ir para o exterior se qualificar, só porque ele não vai retornar ao país? Pois é, gente, mas acontece que o dinheiro que paga esse estudo lá fora, essa bolsa de estudo, é de vocês, é meu, é o nosso imposto. É um dinheiro que não vai mais para um hospital, para um conserto de rua, para as prefeituras, para encanamento de esgoto,
todo serviçal público. Esse dinheiro é usado no nosso imposto para construir pontes, né? Recompor rodovias, construir rodovias. Então, quer dizer, a gente está só perdendo. Perde no dinheiro, que não é aplicado no Brasil, do meu e o seu imposto, e perde o jovem. Porque quando o jovem vai, ele não volta, ele cria família lá. E essa família não vai pôr os pés no Brasil. Porque a diferença social é muito grande. É absurdamente gigante. Então não vai, certo? E nós ficamos, no Brasil, à mercê de um profissional. Seja na engenharia, seja na física, seja na astronomia, seja na medicina, nós ficamos à mercê, nós não temos e nós precisamos, principalmente a medicina. Porque a medicina é uma faixa da população que a gente tem que ter, é fundamental para o país. A gente pode passar dificuldade, a gente pode comer arroz com farinha, feijão, uma batatinha só, a gente fica desempregado, parado na calçada, olhando para o tempo, no banco, na porta, batendo papo com o vizinho, fica na fofoca daqui, fofoca dali, vai passando a vida na maior dificuldade, né? Mas acontece que se você se ficou doente, você precisa do médico, você precisa de um tratamento justo, um tratamento correto, não é? E se você está completamente sem verba nenhuma, você vai para o SUS, você se socorre. É um último ponto, e na verdade é o primeiro ponto, dentro de uma economia ruim como a nossa economia está, como o nosso país está. Então é fundamental, certo? Desde setores dando certo, a maioria dando errado, banco explorando do povo, juros altos, seja o que for, gente. Mas o setor de medicina, nós temos que ter acesso a ele, nós temos que ter ele com qualificação, certo? Olha como é que esse Brasil, nesses últimos 60 anos, sofreu, mas sofreu demais com essa porcaria que existe de INPS, existir INPS, nunca foi nada. Isso foi só um engana-povo. Essa palavra como se era um seguro de saúde para o pobre, para o povo remediado, não a classe elite, mas foi a pior porcaria. Não é? E hoje se traduz em SUS. Então, por mais que o governo está falando, o governo do Lula e o próprio Jair Bolsonaro e outros para trás falaram que não, nós estamos diminuindo a fila, o atendimento agora é melhor, não tem nada disso. Isso só se for lá na Praça Brasília, porque para o resto do Brasil está todo mundo ficando em fila gigante e quando consegue uma ficha, o médico só vai te ver praticamente daí a 2, 3 meses. Como é que você está passando mal, você vai ser visto daqui a 2, 3 meses? Daqui a 2, 3 meses você morre, você já morreu. Não é? Então, e isso é uma coisa pontual atualmente no Brasil. Por isso que eu estou fazendo esse áudio, porque nós estamos perdendo profissionais, certo? Principalmente na área de saúde. Está saindo muita gente do Brasil, certo? Olha, infelizmente, só para finalizar agora, tem certos brasileiros, que eu não sei se é porque tem um cérebro de alface, eu considero gente bandida. Eles estão colocando vídeo no YouTube, vocês podem conferir. Estão nos Estados Unidos e ficam falando, aí, meus brasileiros, eu sou enfermeira, consegui vir para a América, fiz um cursinho de inglês e vim para a América. Cá na América, ainda mostra toda a planilha de pagamento que recebe, a planilha de despesas que tem lá nos Estados Unidos, aluguel, prestação de um carro, nesse meio, nesse ambiente. Então, mas tentando induzir mesmo as pessoas para ir para os Estados Unidos. Elas não estão dando cursos, dando facilidades, de convênios que elas possuem para atrair o brasileiro. Não é nada disso. É só quer aparecer aqui na mídia. É só isso, quer aparecer. Certo? E tentam enganar o brasileiro achando que estão fazendo um grande negócio. É aquilo que eu falo das pessoas, cada um é cada um mesmo. Tem gente que não tem visão de nada mesmo. Não é? Porque essas pessoas fica demonstrado que elas não têm absoluta visão nenhuma. Que elas estão destruindo o país que elas nasceram.
elas estão pondo para baixo você, eu e todo o meu bairro, todo mundo. Por quê? Nós precisamos dela ou dele, porque tem muitos senhores também, gente jovem, fazendo esse tipo de vídeo. Podem conferir aqui na internet, aqui no YouTube, certo? E fazem mesmo, desfilam de carro. Ah, aqui o carrão que eu comprei, ó. Tô como enfermeira, outros médicos, entendeu? Aqui é a primeira vez que eu estou dirigindo aqui um Tesla. Aonde que eu, como médico no Brasil, iria comprar um Tesla? E ficam assim, ó. Então, venha porque eu consegui vir, certo? Eu estou aqui já atuando. Fiz um cursinho rápido, e jovens fazem cursinhos de 3, 6 meses, eles conseguem pegar o inglês. Não é nada igual, por exemplo, eu que já sou um homem de 67 anos, e eu acredito que a maioria das pessoas da minha faixa de idade tem muita dificuldade para aprender. Mas qualquer jovem, criança, então pega assim, ó, é questão de semana, certo? É fácil. Agora, a mente da gente não trabalha mais assim nessa velocidade, né? O arquivo não funciona mais tão rápido, né, o storage. Então, pensam vocês, esse pessoal está sendo bandido com o Brasil. Agora, vamos pensar nós aqui. Leve esse vídeo para frente, para esse vídeo correr o Brasil. É muito importante para que esse vídeo, de alguma forma, chegue nos políticos para eles poderem trabalhar sobre isso, certo? Porque é uma coisa muito importante. Eu, inclusive, vou falar aqui de novo o nome do senhor o Boulos. Ele é um ministro como se fosse uma comunicação, ele está ele está se propondo a ser uma ponte entre ele e o presidente Lula para levar nossas reclamações, nossas ideias, nossos desgostos, vamos dizer assim. Ele está sendo esse pau na obra, para lá e para cá, né? Comunicando por nós. Então, se o senhor estiver, se esse vídeo chegar ao senhor ministro Boulos, por favor, faça esse. É um favor para todos nós, é um favor para o Brasil, é um favor para a sua pasta, é um benefício para a sua pasta, um benefício para o governo do Lula. Comunique, mostre isso, para que o Lula tome a providência. É muito difícil. Por quê? Porque eu sei que é muito difícil a providência, já vou passar para o lado de quem pode gerenciar uma providência. Pelo seguinte, porque se você toma uma medida para não haver mais essa transferência de jovens com bolsa de estudo para o exterior, vai vir tudo quanto é oposição contra, dizendo que você está sendo ditador. É ou não é verdade? Pois é, então peça à oposição também para poder sugerir alguma coisa, porque realmente dói em mim mesmo ver que o meu vizinho, por exemplo, com um jovem, está se transferindo para os Estados Unidos porque está indo atrás de fazer uma medicina nos Estados Unidos, vamos dizer assim, certo? E vai se aprimorar muito, ganhou a bolsa de estudo, é isso que eu quero dizer, ganhou a bolsa de estudo, desculpa, gente. Então, me dói dizer assim, não vai, não é? Fica aqui nessa porcaria de praça que está o Brasil, não é? Mas então, mas de qualquer forma, a gente tem que tomar uma solução, certo? Olha, só para finalizar aqui, vou voltar lá no tempo. Talvez a maioria aqui não tomou conhecimento. Primeiro que naquela época era imprensa, a imprensa fazia jornais. O brasileiro não lia jornal, nem lia revista. Né? Mas lá nos anos, foi no governo militar. Quem estava em comando era o presidente Figueiredo. As pessoas da minha idade lembram, Figueiredo. Ele foi o último governo militar. Ele saiu, em 85, transferiu para o Sarney, que assumiu o governo da democracia. Né? O Sarney era vice do Tancredo Neves, mas Tancredo Neves ganhou a eleição, mas não exerceu nem um dia, porque ele adoeceu e faleceu, infelizmente. Mas uma coisa que eu valorizei, inclusive vou falar duas, bem rapidinho, porque tem o do general Flores também. Eu não sou militar, não, hein? Eu não sou militar, não. Para mim, policial, militar anda com um buquê de flores e não com ramas. Para vocês verem que eu não sou mesmo um cidadão que dá ponto para militar, de forma alguma. Mas vejam uma coisa que eu valorizei no senhor Figueiredo, que naquela época estava tendo tanto bombeamento
em cima dele por causa que se sabia que já tinha 90 bilhões de dólares que saiu do Brasil, certo? E, e o Sarney, inclusive, entrou no governo e, assumindo, o Sarney comprovou que era 90 bilhões, mas havia muito mais dinheiro que estava sem saber para onde que estava. Tá? Eles já estavam achando que estava escondido dentro do Brasil, porque não tinha os meios que você podia mandar o dinheiro para fora, não constava esses, só constava 90 bilhões. Então, no governo dele, ele recebeu uma carga, um bombardeio da imprensa escrita, só dizendo: o senhor tem que tomar uma providência, porque não, isso gera infração, isso gera o nosso parque industrial está parado, tudo completamente parado. Naquela época não existia nada de Mato Grosso, Goiás, plantio, nada disso. Nada disso. É tanto que uns 10 ou 15 anos depois é que veio umas 300 famílias americanas de uma determinada ideologia religiosa, se transferiram para lá, falando aquilo ali é um paraíso para se plantar. Incrível que o Brasil não enxerga isso. E foram mudaram para o Brasil, não é? E se instalaram lá, certo? Ninguém fala isso. Hoje aparece aí cada sujeitão aí para dizer que criou tudo, não criou nada, porque na época que essa família chegou, nem lá estava, certo? Pois é, gente. Mas o presidente Figueiredo falou o seguinte, ele disse: olha, eu vou dar um basta. Ele falou na televisão, se tem como voltar filmagens numa rede, numa grande rede que tem, que eu não vou falar o nome, porque eu odeio essa empresa, só implantou porcaria na cabeça de brasileiro, só programa humorístico, por décadas, décadas e décadas, e só isso, mais nada, entendeu? Nunca preocupou com a evolução do país. Mas, e eles também são gente super corrupta lá no meio da família deles. Mas vejam vocês, ele diz para a imprensa escrita, desculpe meu atraso, é a idade, mas ele disse: gente, eu não sei o que fazer. Eu achei aquilo uma coisa assim, fantástica, de um general, não é? De um sistema que era militar, do governo que era militar. Ele, como se diz, ele se pôs assim humilde. E ele falou: eu não sei o que fazer, mas eu vejo que eu sou bombardeado por causa disso, então vocês fazem o seguinte, vocês ele estava referindo aos jornalistas, né? Vocês, jornalistas, venham a mim, vocês, toda a imprensa do Brasil, venham a mim conversar, tragam para mim a solução. Vocês já pensaram que coisa bacana a gente escutar um negócio desse de um general? Ele simplesmente, é como se ele jogasse a farda, né, de autoridade dele, e desculpe que tem horas que eu não consigo falar as palavras, mas a autoridade dele, ele simplesmente se diz: eu estou de peito aberto para saber como é que fazer as coisas. Vão esquecer militarismo, vão esquecer democracia, vão resolver, não é? Ele fez isso, ele falou isso. Aí sabe o que aconteceu, gente? No outro dia, a mídia não, desculpa, porque não existia mídia, a imprensa. A imprensa não publicou nada, a imprensa não publicou nada, no outro semana nada, no outro mês nada, nunca se falou mais. Aqui, ó, aqueles jornalistas faladão, aqueles que só sabia ficar escrevendo, que não era falar, escrevendo, desculpa, escrevendo, metendo pau, metendo pau, metendo pau, ninguém deu nenhuma solução. Entendeu? E foi ali na minha vida que eu era um jovem, que eu comecei a entender essa coisa de militar, democracia, quem fala demais, quem escreve demais. Eu comecei a falar assim: espera aí, tem muita coisa por trás disso, que essas pessoas estão escrevendo, outros que estão falando, e não é nada disso. Entendeu? Porque, na verdade, ficar dizendo que eu vou ser um militar ou que eu vou ser um democrata não está bem correto, não, porque ambos lados estão tudo perdido. Está mais perdido do que azeitona na boca de banguelo. Entendeu? Então, foi que eu comecei a entender. Ideologias não presta para nada. Ou eu procuro saber pensar, tomar meu norte e tomar minhas decisões, aprender a ser coerente com as verdades, porque é isso que importa, não é? Pois é. E o outro ponto que eu queria falar, terminando essa mensagem, é do general Flores,
já faleceu antes, inclusive, do presidente Figueiredo. O general Flores não tinha fama, não se escrevia nada sobre ele, mas ele, numa reunião lá em Brasília, ele pediu a palavra e ele falou: olha, tudo que está se falando aqui eu não concordo com nada. Nada disso que vocês estão falando. Tem que preocupar com fronteira, tem que colocar armamento mais próximo lá das fronteiras do norte, proteger mais a divisão com a Argentina. Era esse assunto na época, certo? Nós temos que adquirir mais adquirir, porque não tinha, adquirir submarinos, nós temos que dar uma força mais no centro do país, com proteções. Né? Naquela época, deixa eu só dar um rascunho aqui para vocês. Naquela época, a mentalidade militar era territorial, certo? Ou seja, se achava que ganhava guerra enchendo o país de tanque para todo lado. Né? Um exemplo que estava errado foi o Saddam Hussein. Se lembram? Que o Saddam Hussein espalhou tanque para o deserto inteiro, criou aqueles túneis gigantes, não é? Que era a base de sobrevivência dos militares que estavam naquela área ali, mas criou mesmo um tabuleiro, ficou igual um tabuleiro. Pois é, com um piscar de olho veio o que realmente ganhavam a guerra, ou era o que eram os aviões a jatos, os caças, né? E bombardeou e acabou tudo, virou fumaça, ficou preto, não é? Mas então, naquela época do general Flores, se acreditava que era plantar tanque, principalmente em volta de Brasília todinho. Assim que era o comentário, assim que eram os debates. A mídia escrevia sobre, a mídia, não, desculpa, toda hora eu erro. A imprensa escrevia sobre, dessa forma, né? E eles falavam dessa forma. Pois é, mas ele falou, para mim vocês estão tudo errado. Agora vejam como é que ele estava acima de todo mundo realmente. Ele falou, o que nós temos que ter, gente, é a nossa bomba nuclear, bomba atômica. Esse é o nome da época, porque não é esse o nome mais. Nossa bomba atômica. Né? Hoje, equipamentos nucleares. Né? Mas ele falou, a nossa bomba nuclear. A nossa bomba atômica, desculpe de novo. Viram? Ele estava adiantado no tempo, ele estava corretíssimo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Entendeu? Eu falei, espera aí. Eu sou um cara completamente contra esse negócio. Eu estou crescendo, mas eu só leio coisas assim que é destrutivo, esse negócio de armamento nuclear. Esse general Flores falou isso, fazer uma bomba atômica. Nossa mãe, vai pôr o Brasil para baixo de tudo. Está vendo o erro? A mentalidade do crescimento, crescendo. Né? Por isso que a gente vai crescendo e aprendendo. Então fiquei comigo assim, eu sou anti bomba, eu sou anti-armamento nuclear, fiquei com aquilo comigo. Foi passando o tempo, eu comecei a entender. Né? E eu comecei a entender exatamente por causa das grandes potências. E quem me pôs muito no eixo de entendimento para frente foi exatamente a América, Estados Unidos, que hoje dá uma de dono do mundo, mas naquela época a América já entrava nas economias, já entrava nas decisões de países, decisões territoriais. Então, a América já tinha conflito arrumando conflito para todo canto e arrumando guerra para todo canto. E aí eu entendi. Então se eles arrumam guerra, é porque eles são o quê? O general Torres, o general Flores, desculpa meu prezado Flores, eu errei. Mas é o general Flores, eles têm a mesma mentalidade. E que é lógico, eles já estão anos-luz em avanço. E nós andando de carroça. Não é? Pensa bem. Porque a América agiu de todas essas formas dos últimos 60 anos para cá, por exemplo. Tentando ser o dono do mundo, ser a polícia do mundo, mas porque eles tinham a força nuclear. Mas, espertamente, outros países foram fazendo as suas. Né? E, devido à grandeza dos outros países, conseguiram levar à frente. Né? O próprio Brasil conseguiu fazer também. E a América é consciente disso, porque eu lembro que o Bill Clinton, no governo dele, ele num debate lá no Congresso, ele falou, na exposição do governo dele, ele falou que era muita ingenuidade americana, dos políticos americanos, de acreditar que países como o Brasil, por exemplo, que tinha
problema em todo o setor, não desenvolvia a sua bomba nuclear. E realmente o Brasil desenvolvia. O Brasil já tinha muita, inclusive, tecnologia montada, que sendo processada, né? Não é montada, não, sendo processada, que muito país tentou, inclusive a América, tentou comprar de todas as formas. Isso é coisa de passado, certo? Pois é. Então, gente, por favor, isso era o que eu queria falar. Eu acabei falando outras coisas, mas o painel aqui é sobre o radar aqui, né? É sobre a nossa bolsa de estudos que nossos jovens estão indo para os Estados Unidos. Isso é muito ruim, viu, gente? Pensem nisso. Se vocês concordam comigo, se vocês concordam que eu acho que tem que ter médico no Brasil, não é? Que é o governo que tem que dar um jeito de especializar esse setor da forma mais forte possível, com muita aplicação de verbas para poder trazer todo um conhecimento do exterior para o Brasil, para nós não perdermos nossos jovens, gente, para irem buscar isso lá fora. Não vai, vai, mas não volta. Isso é que é o problema. E fica nós dependendo do setor de saúde. E o pior, que eu não vou falar mais, porque senão vai. Posso falar de outra forma, em outro vídeo. O setor de plano de saúde. Por que o plano de saúde é caríssimo? Que poucos brasileiros podem ter, não é? É exatamente porque o médico não tem uma. Não se acha médico assim para todo lado. Então, o próprio setor da medicina encarece o preço deles, certo? Isso é uma das coisas, tá? Estou dizendo que é por causa só disso, não. Tem o setor de farmácia por trás, que é absurdamente tá ligado a esse problema. Plano de saúde muito caro, certo? Esse pessoal que produz remédio. Muito obrigado. Se vocês concordaram com essa mensagem minha e querem que isso vá à frente, por favor, dê o joinha, se inscrevam. É muito importante. Dê o comentário de vocês. Quem está saindo do Brasil, é você que está perdendo com isso, com essa bolsa de estudo, para pessoas que vão para fora e por lá ficam, certo? Então, se inscreva, que o YouTube leve essa mensagem, possa levar essa mensagem para mais à frente. E muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram em me escutar. Um abraço, obrigado.